Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa primeira edição da Roda Digital com Bruno Capanema. É um prazer receber você aqui. Cara, a gente está muito feliz, é muito legal. É a primeira edição de um projeto que a gente acha que vai ser prazeroso de fazer. A gente vai estar sempre aqui num ambiente bastante intimista, poucas pessoas que são do mercado, e vocês vão poder perguntar para mim o que vocês quiserem e eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Tomara que eu consiga ajudar. Se der certo, você me agradece, me paga um café. Se der errado, esquece que fui eu que falei. Depois tá tudo bem, mas vai ser um prazer receber as pessoas aqui. Eu não sei qual vai ser a frequência, tá? A gente está testando. Esse é realmente a primeira edição do Roda Digital. Vocês vão ver, tem algumas poucas pessoas aqui. Cada pessoa vai poder perguntar aquilo que quiser, tá? A gente, olha, se você está assistindo online, não é ao vivo, e você pode botar a sua pergunta aqui, que pode ser que eu grave algum vídeo ou em algum outro episódio eu responda aquilo que você está querendo saber. Vai ser um prazer. Eu tenho o maior prazer de ajudar sempre. Vou procurar dar as respostas o mais completas possível para poder ajudar todo mundo. Vamos lá, vamos ver quem quer perguntar. A gente vai passando por aqui, minha equipe vai passar o microfone. Minha equipe, entenda-se, Tati. Equipe se apresentando. Seja bem-vindo. E aí, equipe? Boa noite, Bruno. Então, vamos lá. Sou Cristiano, infoprodutor há vários anos. Eu vou fazer uma pergunta que até hoje ela me assola e acredito que para muita gente que está começando, ela é um problema realmente gravíssimo. E todo mundo sabe, isso é fato notório, que você tem 1 milhão de ideias na cabeça, né? A pergunta é, como que você escolhe a ideia para poder implementar? Por exemplo, várias pessoas que eu conversei aqui antes falaram, pô, tem isso, isso e isso, eu não sei o que eu faço, começo isso, paro, começo isso e paro, e às vezes parece que nunca acontece nada. Então, como é que você faz para escolher a ideia que você tem que implementar? Nossa, essa pergunta é muito boa, hein? Será que eu vou dar conta de responder? Vamos lá. O que acontece? Eu realmente, quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho ideia demais, assim, né? Inclusive a Tati até brinca que ela fala que o ideal seria eu não começar a trabalhar de manhã, porque de manhã eu tenho ideia demais. Seria bom eu começar a trabalhar só depois do almoço, quando minha energia começa a baixar mais. Mas o que eu comecei? Antigamente eu tinha muita ideia e queria colocar todas em prática. Todas. No começo a ideia era isso. Veio na cabeça, um dia eu vou fazer isso aqui, vou fazer, e aquilo ficava me atormentando. Eu ficava pensando naquelas ideias e como executar, inclusive tentei executar mais de uma ao mesmo tempo e me dei mal com essa história. Aí eu comecei a desenhar umas estratégias para mim mesmo, para lidar com o Bruno doido aqui, né? A primeira estratégia foi que eu criei um depósito de ideias. Então, é o meu bloquinho de notas ali do meu celular e eu destrincho ela inteirinha. Eu escrevo tudo que eu pensei a respeito daquela ideia e ela fica guardada ali. Então já me dá um certo alívio mental na hora que eu tiro da minha cabeça e ponho no bloco de notas, né? E aí o que vai acontecer é o seguinte, eu olho depois o que é que eu tenho do meu negócio e eu tento desenhar o máximo possível o modelo do negócio, aonde aquele negócio pode chegar. Então, eu tenho... Vamos dar um exemplo prático aqui, sei lá. Vamos supor que a gente trabalhasse com emagrecimento, assim. Tinha um curso online de emagrecimento. E aí, de repente, eu tenho uma ideia que fala sobre alimentos e a outra fala sobre um aplicativo para emagrecimento e coisas do gênero. Então, eu vou tentando desenhar para onde a empresa vai crescer ao longo do tempo. E aí eu penso, não, a primeira coisa vai ser um aplicativo que já tem a ver com a mesma coisa que a gente faz aqui. Depois a gente vai inserir alimento, que é uma outra história. Então eu tento colocar numa linha do tempo aquelas ideias e umas elas só matam mesmo, outras ficam guardadas no meu bloquinho de notas e eu revisito elas. Quando é que eu revisito as minhas ideias? Quando eu estou no avião. Toda vez que eu estou no avião e eu vou viajar para algum lugar, eu olho aquelas ideias, porque elas ajudam as ideias que estão rodando. Aí entra uma segunda pergunta que você não fez, mas eu vou falar. Como é que põe em prática mais de uma ideia ao mesmo tempo? Né? O que eu costumo fazer? Por exemplo, a gente está com um projeto novo agora. Eu vou lá e dou um dono para aquela ideia. Falo, você vai começar a desenvolver aquilo ali. E você vai começar a desenvolver no tempo que dá. Porque às vezes a pessoa tem uma outra tarefa, né? O cara trabalha com social media, a pessoa do tráfego, faz alguma outra coisa e tal. Você vai desenvolvendo. Qual que é a velocidade que aquela pessoa vai fazer? Maior que 0. Essa é a velocidade que a pessoa vai fazer. Porque daqui a 6 meses, aquilo lá andou 6 meses numa velocidade maior que 0. E aí pode ser que seja um momento de eu botar um pouco mais de esforço, de eu entender se aquela pessoa deu conta ou não, de colocar mais coisas, né? Então, o ideal é sair da minha cabeça e ir para outra pessoa, mas não botar o meu coração, porque a gente tem coisas que são o nosso ganha-pão. E aquelas coisas que são o ganha-pão, a gente tem que focar, senão elas não crescem. Mais alguém?
Boa noite, Bruno. Eu sou o Marlon. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta na posição de gestor de tráfego. Vamos dividir a sua trajetória até hoje em 3 etapas. O momento em que você começou, o momento ali em que você estava começando a escalar o seu negócio, a investir mais, fazer mais investimento nos lançamentos, e o momento de hoje, né, onde você já conseguiu escalar a sua empresa e tudo. E conseguir não, tem muita coisa para escalar ainda. Imagina. Então. Acabei de ter 7 ideias agora. Só 7, né? Nesses momentos, em cada um deles, quando você foi parar para contratar pessoas, para colocar pessoas à frente de determinadas áreas da sua empresa, quais atributos você observava nelas? Então, eu vou te perguntar como gestor de tráfego agora. Você contratando um gestor de tráfego no início, você contratando um gestor de tráfego ali na escala, na pré-escala, né? E nesse exato momento, quais atributos você buscaria nessa pessoa? Legal, Marlon. Eu acho que tem primeiro uma coisa que tem que inverter valores aí. Porque é o seguinte, quando a gente começa, às vezes a gente acha que tem que fazer tudo perfeito e que a gente tem que ter equipe perfeita e que tem que ter todo mundo para poder ajudar. E tem gente que não faz enquanto não tem aquilo. No começo era eu que fazia tudo. Era eu que fazia tráfego, era eu que fazia vídeo, eu fazia tudo, assim. Eu tenho muito na minha memória assim que eu colocava uma escada e aí eu colocava um pano na altura da minha cabeça, eu ia lá, focava a câmera, dava play, aí eu ia lá, tirava a escada do lugar, falava, fala pessoal, Bruno Capanema aqui e tal, depois eu voltava, desligava e ia lá editar no Camtasia, que era um programa chataço, não sei se hoje deve ter uns programas muito melhores, mas eu editava no Camtasia, e como eu sou arquiteto, né, de formação, eu ia fazer tráfego, eu fazia tráfego, cara, num programa que era tipo um PowerPoint, que chama Keynote. Eu abria o Keynote, fazia as imagens mais bonitas, as coisas que eu achava mais massa, depois eu transformava nos criativos de imagem, assim, para tráfego, né? Então, tem uma hora que é você mesmo que tem que fazer tudo, sabe? Porque você não vai ter dinheiro, cara. Você mal tem dinheiro para botar no tráfego, você vai botar dinheiro para contratar mais equipe, mais coisa e tal. Porque o grande lance é o seguinte, tem uma hora que a tua empresa é assim, 80% do teu esforço é para vender. Sabe? O resto é o resto. 80% do teu esforço é para vender. Depois que a empresa começa a dar dinheiro, aí você começa a pensar em outras coisas. Então, beleza, no começo, cara, é você. Tô falando isso porque eu vejo um monte de gente que, o cara tem medo de começar sozinho, e aí ele monta uma agência. A agência significa, chamei 5 amigos porque eu não queria fazer sozinho, e aí vamos fazer todo mundo, cada um faz um pedaço. Aí você faz a cópia, eu faço o tráfego, faço não sei o quê, né? Faz todo mundo junto. Mas não é legal isso. Imagina, um negócio tem 5, 6 sócios, tem que dar dinheiro para 5, 6, né? Então é ruim. Então começa sozinho, mais 1 ou 2 e tá tudo bem e tal. Chegou no médio, aí você vai contratar um cara para poder fazer tráfego, eu acho que o legal é começar a terceirizar esse cara, não é trazer o cara para dentro da tua equipe, porque aí entra um outro princípio que eu sempre usei na minha vida e agora que a gente está muito grande é que eu estou começando a inverter ele, que é primeiro você gera a demanda, primeiro você gera o dinheiro para pagar aquela coisa toda, depois você traz alguém para ajudar a suprir aquela demanda. Então, eu comecei a trazer as pessoas para me ajudar, que eram pessoas assim, o que me dava mais trabalho? Pô, editar vídeo, eu achava chataço fazer esse negócio no Camtasia. Olha, eu lembro disso até hoje. Então, a primeira pessoa é a pessoa que editava meus vídeos. Foi a primeira pessoa que eu trouxe. Eu gostava de fazer tráfego, não trouxe. Depois, além de ser uma coisa chata, a coisa que tomava meu tempo, responder rede social. Aí eu trouxe alguém para ajudar a responder rede social. Essas coisas assim. Mas eu não acho que você tem que trazer e ser, por exemplo, ou um PJ ou um CLT teu. Ali no cara médio, é um cara que sabe mais do que você. Então, o cara que é gestor de tráfego, para quem é médio, ele só é o cara que sabe mais do que ele. E tá tudo bem, não tem problema. Agora, você começa a ficar maior, aí o que acontece? A pessoa tem que ter mexido com mais dinheiro. Não tem jeito. Porque eu me lembro, por exemplo, a gente tinha uma fase na empresa que a gente botava 400 mil reais em tráfego e voltava 2 milhões no lançamento. E aí a gente começou a botar 800 mil reais em tráfego e voltar 2 milhões e 100, 2,200, ou seja, alguma coisa estava errada. Tá? E aí eu lembro que a Tati falou assim para mim, o que a gente vai fazer agora? A gente volta para 400? Aí eu falei, nunca mais a gente vai pôr 400. A gente vai aprender o que fazer para esse 800 voltar bem. E a gente ficou ali uns 3, 4 lançamentos batendo cabeça até a gente conseguir
furar aquele teto. Então, o cara que vai fazer tráfego, ele tem que saber fazer outras coisas ali. Ele tem que ter feito um investimento maior, você que é gestor, assim, a gente come pelas beiradas. Você vai fazendo tráfego para outras pessoas, vai botando mais dinheiro, às vezes o cara botou 100 mil, botou 150 e tal. Se você for dar um passo muito grande, for fazer um lançamento de um cara que investe 1 milhão, você pode botar os pés pelas mãos. Porque vai ter uma parada, às vezes, que é muito simplesinha, que está ali na tua vista, mas você não vai enxergar. E aí, chega no tamanho que a gente está, eu prefiro ter a pessoa dentro de casa, in-house. Por que isso? Porque você chega num ponto que, cara, não faz o menor sentido você pagar percentual pro copy, pro trafficker, senão, imagina, se eu tô lascado, se aparece uma pessoa que quer ganhar percentual do nosso lançamento, para cada pessoa dessa, para cada uma, a empresa não se sustenta. Porque hoje a gente está, por exemplo, com 200 pessoas na empresa. Bicho, se eu for dar percentual ou aumento toda hora, tal, não sei o que, hoje eu consigo empregar 200. Se eu aumentar o salário de todo mundo ou der participação para todo mundo, amanhã eu não consigo empregar nem 5. Todos eles vão perder o emprego. Mas quando é muito grande, eu acho legal a pessoa estar dentro. Não sei se eu te ajudei. Boa noite, Bruno. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu falo assim que Deus ele é incrível nas coisas que ele faz. E eu reparando que todo mundo conhecia o Cris. E 2 anos atrás eu mal mexi na internet, em loja de Instagram nem nada. E minha esposa sempre me incentivou a abrir minha página e tudo mais. E aí me deu a ideia de um dia fazer um produto digital. Pra você ver, até pouco tempo atrás eu não sabia que era tráfego. O que está acontecendo? Eu só pensava que era criar, jogar na internet. Pô, você vendia. Então, na minha sociedade, a gente criou um infoproduto, só que no perpétuo, só que a gente viu que não estava funcionando. Na verdade, não está funcionando. Uma venda pingada ou outra e tal, a gente, não, cara, vamos para o lançamento, vamos suspender isso, vamos aprender. Então, assim, eu fiz uma relação de perguntas, mas eu vou te fazer uma primeira, que a pergunta dele, inclusive, estava aqui na... eu quase bati nas costas dele, valeu, cara. Não vou ser chatão aqui. Então é o seguinte, a primeira pergunta, né? Qual a primeira habilidade básica eu devo aprender para fazer um lançamento? O que assim, você daria? Eu estou começando agora. O que você me indicaria assim? Você é o expert? Não. Não. Eu sou a parte prática, entendeu? Agora que eu estou aprendendo essa parte toda de tráfego, de tudo, esse mundo por trás. Então, sua primeira habilidade básica é achar um expert que presta. Porque, vou te falar, você pode ter todas as habilidades do mundo. Se você tiver um expert meia boca, você vai fazer um lançamento meia boca. É impressionante. E eu digo isso por experiência própria. Às vezes, esses dias eu estava falando isso com o pessoal lá na empresa. Eu falei assim, sabe por que a gente é desse tamanho? Porque a gente tem uma Tatiana com a gente. Porque se a gente tivesse alguma outra pessoa meia boca, a gente não estava desse tamanho, não. Então, eu acho assim, primeiro a gente tem que ter uma boa visão de mercado. O que é uma boa visão de mercado? Por exemplo, se eu disser assim, eu sou formado em arquitetura. Eu me lembro uma vez uma pessoa veio me procurar num evento de marketing e ela falou assim, eu sou arquiteta também e eu quero lançar um projeto que é o uso da cor na arquitetura. Era um negócio assim, sabe? Era o nicho do nicho do nicho do subnicho, assim, né? E eu pensei, cara, essa pessoa na maior escala que ela alcançar na vida dela, ela não vai ter um lançamento grande. E aí eu fiquei assim, eu falo ou não falo? Eu conto ou não conto? Tal. Aí ela falou assim, então, o que você acha? Aí eu falei, você quer sorrir ou você quer que eu te fale a verdade? Aí ela falou, não, quero que você me fale a verdade. Eu falei, muda de nicho. Faz outra coisa, lança outra pessoa. Tal. Então a primeira habilidade é saber escolher o nicho e saber escolher o expert. Porque tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar esse muito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, o que acontece? Você tem que saber criar... Cara, deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso daqui. Para você poder fazer a primeira venda, é a coisa mais fácil do mundo, assim. Então, o que você vende? Me fala o que você vende. Eu ensino a pessoa a aprender a investir em carros, né? Como ela compra um carro sozinha. Mas você é o expert, porque você... Não é você... Cara, não, mas calma aí. Eu te conheço, peraí. Eu te conheço da área de automóveis. Sim. Você é um cara que ajuda todo mundo a resolver uma pancada de coisa com carro, tal, não sei o que. Inclusive está me ajudando nesse momento. Sim. Você arrumou um outro cara para ensinar isso ou quem ensina isso é você? Não, eu ensino. Você é o expert. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu quero ser rico. É sério. Eu quero ser rico.
E eu sou só um. Eu quero alcançar mais pessoas. Então, foi quando eu criei o infoproduto. Deu vendas? Deu. Mas até aproveitando a pergunta dele então aqui. A gente fez algumas vendas de um ano para cá. Eu pego o dinheiro então, que a gente ganhou nesse período da venda do curso, eu contrato alguém ou eu aprendo sozinho? E se eu não tivesse nenhum real? Igual agora, você falou, não, você tem que ter, né, quando a empresa começar a crescer, você contrata alguém. Então, na sua resposta, minha pergunta, você contrataria alguém? Não. Olha, bom, vamos primeiro colocar os pingos nos is. Você é o expert. Tá. Né? Então, qual é a sua habilidade? É virar um expert bom. Né? Porque eu falei que você tinha que achar um expert bom. A sua habilidade é ser carismático, é entender, é perder medo de vender, porque tem gente que tem medo de vender. Na hora que chega lá, na hora que vai falar o preço, eu tive uma expert, por exemplo, antes da Tati, que ela fez uma aula excepcional e deu boa noite. E eu tava na frente dela, assim, tava eu e a câmera, e ela tava olhando para mim, e eu ficava assim, ó, não, ó, vender. Aí eu botei um flip chart, escrevi, fiz um cifrão gigante. Ela, então, gente, eu queria falar, mas até a feição dela mudou, porque ela tinha que vender. Então, assim, uma coisa é que você precisa criar essa habilidade, sabe? Às vezes um curso de oratória é legal, essas coisas são legais para você trabalhar em você a habilidade de ser o expert. Isso é bacana. Agora, eu não contrataria não, vou te falar o que eu fiz. Ó, o meu primeiro lançamento do Arquitetos de Sucesso, por exemplo, que foi um produto que fez bastante sucesso assim, no mercado. O meu primeiro lançamento eu fiz 6 dígitos, né? Tu sei que não é assim para todo mundo, tudo bem. E eu lembro que deu R$120 mil. Primeiro lançamento do Arquiteto de Sucesso. O que eu fiz? Eu tirei a taxa do Foguinho lá, que hoje é meu concorrente, né? Eu não falo o nome do concorrente mais, né? Tirei a taxa lá da plataforma. Na verdade não era o Foguinho, era o Amarelinho na época. Eu vendia no Amarelinho, não era no Foguinho. Eu tirei a taxa do Amarelinho, paguei o imposto e tal, sobrou assim, uns R$100 mil mais ou menos, se eu não me engano. Sabe quanto que eu investi no segundo lançamento? R$100 mil. Por quê? Eu pensei assim, cara, eu já vivia sem esse dinheiro. Bem ou mal, eu já vivia sem esse dinheiro. Combinamos que era mal, tá? Mas assim, bem ou mal, eu já vivia sem esse dinheiro. Falei, eu quero transformar isso num negócio. Eu quero escalar isso daí. Bicho, eu já fiz uma oferta que converte. Porque no primeiro lançamento eu fiz 6 dígitos. Eu vou botar o dinheiro todo de novo. Imagina se eu fosse ali naquele momento contratar a pessoa que ia fazer o vídeo, a pessoa que ia fazer o tráfego, a pessoa que ia fazer sei lá o quê. Não estava na hora. Tá? Não estava na hora, eu estava escalando. A verdade é essa. Agora, qual a primeira pessoa que você traz? A função que te dá mais trabalho. Então, não é desenvolver uma habilidade, é aquilo que toma mais o seu tempo. É aí que você vai trazer alguém para poder te ajudar. Perfeito. Eu tenho umas pessoas hoje na equipe, agora, depois de muitos anos, eu tenho pessoas na equipe que sabem coisas que eu não sei. O que é sensacional, cara. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Isso é muito bom. Então, às vezes, sei lá, eu estou conversando com o meu diretor financeiro, ele explica uns negócios para mim e eu faço cara de que sei, que é para ele poder ficar feliz, e depois eu dou um Google. Para saber do que ele estava falando. Mas, assim, no começo é só para mais braço, sabe? Para poder te ajudar. Então, beleza. Obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite, todo mundo. Bruno, minha pergunta ela não é muito objetiva, mas é a minha dor atual, então eu preciso dar um certo contexto. Sou infoprodutor desde 2020. Em 2021 eu comecei a lançar a minha esposa no nicho de fotografia artística. Então a gente fez um primeiro lançamento que a gente colocou R$5 mil, voltou 80 mil. Então a gente validou muito bem o produto num semente. Aí começamos a escalar, coloquei 20 mil no próximo, voltou 140, 150 mil. Aí você pensou, tô rico. Eu já tinha um infoproduto, então eu já estava mais acostumado. Então eu pensei no meu primeiro infoproduto. Quando eu fiz o primeiro 6 em 7, foi no primeiro lançamento. Quando eu fiz 7 dígitos, eu pensei, eu tô rico. Aí eu paguei taxa, paguei um monte de coisa, aí eu gravei um áudio para os meus amigos. Eu falei, gente, eu vou gravar um áudio e ele se chama O Mistério do Sumiço de R$1 milhão. Pois é, e aí... Bom, aí eu, nesses últimos 2 anos e meio, eu estudei bastante, inclusive fiz a imersão do Empresários Digitais. Então, eu já implementei várias daquelas coisas. Então, a gente tem downsell, a gente faz meteórico, a gente tem um high ticket de upsell, etc. Temos uma comunidade para quem termina o curso e continua. Começamos a internacionalizar, fizemos um lançamento em italiano que também deu certo.
Mas o meu gargalo, que é onde eu quero destravar, é o seguinte: esse lançamento foi aumentando, aí eu fiz um lançamento de 60, voltou 300, estava ótimo. Esse upsell que eu faço é uma viagem fotográfica que dobra o faturamento do lançamento. Aí eu fui aumentando, chegou um momento que eu botei 190 mil, voltou 360 mil. Então, aí não passava nem Wi-Fi, eu sei. apertou. E aí, essa minha viagem fotográfica, que é tipo assim, é o que me dava tranquilidade para escalar, é para Polônia, porque a Expert é polonesa, e foi no dia que eu abri o carrinho, estourou a guerra da Ucrânia, então ninguém comprou. Então eu fiquei só com o lançamento. Aí, enfim, tive que me reinventar, etc. Minha dúvida não está em questão eu mudar o produto, tipo, vou ensinar fotógrafos a ganhar dinheiro. É uma coisa mais de fotografia e arte mesmo. Uhum. Temos fotógrafos, temos robistas, então é um público amplo. A gente voltou um pouco atrás. A gente não fez, agora de 190 mil a gente não desce. A gente desceu o orçamento, aumentou um pouco a margem, etc. Cheguei no teto desse nicho, como saber isso? Sem internacionalizar. Porque internacionalizar é outra coisa, né? Chegou não. Falando no Brasil ou em português. Chegou não. E se eu não cheguei, como destravar e crescer mais? No lançamento apenas, sem contar outros produtos, outros ecossistema, etc. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: a escala é infinita. Isso daí eu converso com a Tati o tempo inteiro. Cada vez que a gente acha que a gente chegou num limite, a gente descobre que a escala é infinita. Eu ainda não descobri qual é o limite. De verdade. Tá? Seja no ecossistema, que é o primeiro sem limite que a gente percebe é o ecossistema. Seja no lançamento. Mas uma coisa que a gente descobriu é que todo ano a gente precisa mudar alguma estratégia no lançamento. É até engraçado a gente falar isso porque os nossos CPLs são os mesmos desde 1900 e dinossauros. A Tati está lá de cabelo curto. Tá? Eles são os mesmos, assim. Não estou falando de regravar o lançamento, não é isso. São as estratégias que estão por trás. E aí o que a gente faz? Vou falar como a gente faz e talvez sirva para você. Eu não sei se no teu caso o lançamento de janeiro é o maior do ano também. No meu normalmente é. No meu também. Eu estava, inclusive, com essa expectativa de ter sido bem maior do que foi. Eu costumo dizer normalmente, porque eu creio em Deus que num dia não vai ser mais, vai crescer cada vez mais. Mas a experiência para trás é que todos os anos, desde que eu estou no mercado, de janeiro foi o melhor. Né? E aí o que a gente faz, então? A gente tenta testar novas estratégias naqueles 2 lançamentos que antecedem o de janeiro, para que eu não faça estratégia nova no de janeiro, porque aí é jogar dinheiro fora. E eu tento me organizar financeiramente para botar o maior dinheiro no de janeiro. Né? Então, o que acontece? Eu vou falar números aqui, vocês não se impressionem, tá? Mas assim, já faz 10 anos, né, gente? Uma hora ia ficar grande, né? Mas, por exemplo, no lançamento de janeiro desse ano, a gente colocou 2,5 milhões de reais em anúncio. E voltou 15 milhões. E isso me permitiu, ao longo do ano, continuar colocando 2,5 milhões. É possível que eu chegue no último lançamento do ano e ponha 2,5 e volte 5, tá? Mas tá tudo bem, porque a escala vai aumentando para que no ano que vem eu consiga colocar mais do que os 2,5. Mesmo que ele vai diminuindo, sabe? A minha estratégia é sempre essa, eu tenho que chegar no de janeiro e conseguir colocar mais dinheiro, ele escala. Então sempre ele escalou com relação ao janeiro do ano passado. E aí ao longo do ano ele vai caindo. Mas eu tenho que me organizar financeiramente para conseguir colocar mais no outro janeiro. Né? Então, o que aconteceu com você? Primeiro que foi uma conjunção de um monte de coisa. Né? Você chegou no momento em que você precisa trocar algumas estratégias. Eu vou mudar o jeito que eu uso o WhatsApp. Eu crio um curso gratuito antes. A gente faz isso, né? A gente tem um curso hoje que tem 20 aulas antes do CPL. Né? Então, a gente vai mudando algumas estratégias. Então, chegou no momento em que você precisa testar alguma outra estratégia, né? Com relação a isso. E talvez, aonde está pegando mais, eu me arrisco a dizer, eu tenho quase certeza que você está gastando pouco dinheiro na distribuição de conteúdo. Então, talvez com pouca estratégia, porque nesse de janeiro eu investi muito em distribuição.
mas sem muita estratégia por trás do que distribuir realmente. Você sabe de onde volta mais dinheiro para você? Se é do Google ou do Facebook? Variou nos últimos 2 lançamentos. Foi bom no Google, então a gente investiu mais no Google no segundo do ano, e aí o Google já não foi tão bom. Onde eu acho, eu tenho alguns gargalos, e eu quero saber, de repente, acho que isso vai ajudar você a responder, onde eu foco mais energia. Tá. Um deles, a gente não variou tanto criativos, desde que a gente tem 1 ano e meio de produto, variou assim, mas nunca esses números, 50 criativos, 10, 12, 5 vídeos no máximo. Esse é um ponto. O segundo ponto é a distribuição de conteúdo e o conteúdo constante. É uma coisa que a gente peca. Então, acaba o lançamento, passa 1 mês e meio sem fazer conteúdo, aí vai chegando perto do lançamento, vai fazendo. E você faz lançamento de quanto em quanto tempo? Estamos fazendo 4 por ano, então 3 em 3 meses no Brasil. E o que acontece? Você tem que separar uma verba. Quanto que você põe de distribuição de conteúdo hoje? Nesse grande, que foi o que eu coloquei, 190, foi uns 45 de conteúdo. Tá, então o que acontece? Por exemplo, esses 45, eles não entram mais no teu cálculo do lançamento. Tá? Então, assim, você vai ver ali quanto é que você pode colocar todo mês consistentemente de distribuição de conteúdo. 15 mil, 20 mil? Talvez seja em torno disso, né? Se é 45 a cada 3 meses, 15 mil. Então, o que vai acontecer você vai ter uma outra conta para você, e você vai cruzar os pixels. Eu ainda sei fazer alguma coisinha de tráfego. Você vai ter uma outra conta, você vai compartilhar os pixels. Essa conta ela é para distribuição de conteúdo, tá? Criar público novo. Por que você está fazendo uma outra conta? Porque tem um limite de quantas vezes as plataformas mostram para o seu público. Então, se você, na hora que você estiver capturando, você estiver distribuindo, não vai atrapalhar o outro. Tá? Então, você vai usar 2 contas diferentes. E vai distribuir conteúdo todo dia. Todo dia. Que conteúdo é esse que você falou? Está sem direcionamento. Qual conteúdo é esse? É o conteúdo que é boca de funil. O que é conteúdo de boca de funil? É assim, você vai trazer a pessoa que não sabe nem que ela pode fotografar bem, tipo um Bruno da vida. E aí então é assim, é boca de funil, assim, ó. O cara vai descobrir que ele pode fotografar bem, que fotografar bem é fácil, é legal, tal. Aí, esse é um conteúdo. Aí, um outro conteúdo é um conteúdo que o cara pode aprender isso rápido, com uma certa facilidade, não é caro, já está matando alguma objeção, não sei o quê. Um terceiro conteúdo, por exemplo, o cara já sabe que qualquer um pode, ele já sabe que é barato, aí agora ele vai conhecer a sua expert. Então, por exemplo, a gente tem um conteúdo ali que é uma entrevista da Tati com Danilo Gentili. Essa aí passa todo dia. Tá ali, ó, o tempo todo botando dinheiro nela. A pessoa está conhecendo o expert. E aí, depois começa a mostrar estudos de caso. Então, ele é um funil de aumento do nível de consciência da pessoa que está vindo do zero. É isso que tem que acontecer com a pessoa. Não disse, bloqueia ele não, cara. E aí o que acontece? Então você vai passar esse conteúdo, ele está gerando público. Quando você for começar os seus anúncios, como é que a gente faz? Todo lançamento eu mudo a distribuição de verba, tá? Eu olho quanto eu lucrei por lead em cada plataforma. Então, eu lucrei no Google R$10 por lead, lucrei no Facebook R$5 por lead. Então eu sei que na lead do Google eu posso pagar o dobro, porque eu lucro o dobro. Né? Então já vejo isso. Então aí o que eu faço? Eu distribuo a minha verba e eu distribuo a quantidade de lead que eu posso fazer ali. E aí essa pessoa entrou na lista, qual é a primeira coisa que eu faço com ela? Eu começo a fazer remarketing com todos aqueles vídeos que eram os vídeos de aumento do nível de consciência. Por quê? Porque aquela pessoa, ela pode ter visto um vídeo só. Mas eu quero que ela veja todos. Eu quero que ela veja a Tati no Danilo Gentili. Eu quero que ela veja que é possível melhorar a visão. Eu quero que ela veja... Então, o lance eu venho trabalhando essa pessoa o período todo para chegar no lançamento ela já está a fim de comprar. Então, do ponto de vista de tráfego, é isso que funciona melhor para a gente. Talvez se você fizer isso mais organizado, isso vai fazer diferença. E às vezes você colocar distribuição de conteúdo hoje não significa que no próximo lançamento isso vai dar certo. Então, tanto a gente até tem uma discussão entre a gente ali, alguns colegas que são maiores e tal. Mas você metrifica? Não metrifico, mas eu sei que quando eu paro de colocar dinheiro, vai pior. Então, é ter uma verba que vai todo dia. Obrigado.
Boa noite, Bruno. Boa noite para todo mundo. A gente já conversou umas 2 vezes pelo Telegram, quando você fazia os grupos com o chat, né? E o que acontece? Qual é a minha pergunta principal aqui? Nós temos uma agência de lançamento, nós 3 aqui, o meu pilar audiovisual, né? Tudo que eu foco mais é na produção audiovisual. E uma dúvida que eu tenho muito grande é quanto vale a pena investir muito o seu tempo no audiovisual? Eu vejo que você aplica muito aquele 80-20 Pareto. 80% de resultado, 20% de esforço, né? E aí eu fico muito com essa dúvida. Vale a pena investir muito no audiovisual? Hoje a gente investe muito, a qualidade é muito boa, propagandas de realmente 4K, com câmeras boas, e eu fico nessa dúvida se realmente vale a pena investir muito. Eu queria ver se o que você já tem dessa experiência, dessa área. Como é o seu nome? Thales. Thales, eu acho que vale. Por que eu não faço? Porque a nossa empresa é boa de tráfego pago e ruim de fazer isso aí. Então, no final das contas, é isso, sabe? Simples assim. Então, por exemplo, eu estava agora 2 semanas atrás com o pessoal do Primo Rico. E eles são exatamente o oposto da gente. Tanto que eu estava almoçando com um colega lá que faz os lançamentos e tudo, e ele estava me falando sobre os lançamentos dele, e chega a me dar uma coceira, sabe? Porque tinha um monte de coisa que a gente faz em lançamento e eles não fazem. E eu ficava, cara, eles podiam faturar muito mais e tal. Olha o tamanho dos caras, né? Eles podiam faturar muito mais, eles são muito trouxa, puta merda e tal. Tava pensando sobre isso, assim, né? Tanto que eles estavam... Só que na hora que eles começaram a falar das estratégias deles de conteúdo, eu não faço metade, sabe? Então, qual que era a empresa ideal? As 2 empresas faturam muito. A empresa ideal é conseguir fazer as 2 coisas. Então, a gente tem que ir naquilo que a gente é bom. É porque eu comecei fazendo tráfego e a nossa empresa começou a aprender a comprar tráfego bem e a gente faz isso bem feito, né? Mas, por exemplo, a gente já percebeu que quando a gente usa vídeos mais bem feitos, a gente traz uma pessoa que paga mais. Tá? Claramente isso. Claro, a gente traz um cara que paga mais. Então, essas coisas, se você é um cara que faz isso bem, sem precisar se esforçar tanto, aproveita isso a teu favor. Porque isso é um grande diferencial competitivo, assim. Você vai conseguir trazer pessoas que têm um ticket mais alto, que vão pagar mais para você, que vão enxergar uma cara de coisa mais bem feita. Eu tive que engolir isso, porque eu sou arquiteto, bicho, eu gosto de tudo bonitinho. Você não tá entendendo, eu sou fresco mesmo. Tá? Então, assim, eu olhar as páginas de captura mal feita, um blog mal feito, uma imagem toda cagada, isso doía o meu coração, cara. Hoje é porque eu aprendi a ficar cego para isso. Não é que não dói mais o coração, é que eu aprendi a ficar cego para essas coisas, sabe? Então, assim, aproveita que você faz isso bem feito. É o seu diferencial. Entendi, valeu, obrigado. Só fazer que nem eu, não. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júnior. A gente trabalha aqui junto, né, como uma agência, né? Hoje a gente já tem clientes, né, experts fora do Brasil. E eu queria entender, a minha pergunta é até que ponto os lançamentos aqui no Brasil se emparelham iguais aos lançamentos lá fora. Entender um pouco mais de comportamento de compra, porque eu vejo que os resultados que a gente tem fazendo lançamentos aqui, ainda a gente não consegue ter os mesmos resultados lá fora. Então a gente observa muito que o custo por lead é um pouco mais barato. Às vezes a gente consegue pagar 20, 30 centavos de dólar, mas às vezes a gente vê que a conversão da lista é bem menor em relação ao Brasil. Então eu queria entender um pouco mais sobre a relação dos lançamentos lá para fora, se você e a Tati fazem coisas diferentes que vocês fazem aqui do Brasil, porém lá, como o comportamento de compra é diferente, eles estão desenvolvendo ainda marca digital. Eu vejo também que aqui no Brasil a gente tem muita facilidade de crédito, né? Muita gente tem cartão de compra, de cartão de crédito, tem limite. E lá ainda não é tão forte essa relação, assim, que todo mundo tem um cartão para pagar, às vezes, um produto mais caro. Eu queria entender sobre essa relação de comportamento de compra para fora, se tem algumas peculiaridades que vocês fazem aqui no Brasil, porém lá vocês têm que diferenciar com uma comunicação, com alguma coisa diferente. Legal, a pergunta é muito boa. O Expert, ele é hispanohablante nativo? Isso, nativo. E ele é de que país? Eu tenho 2 experts, um que está na Espanha e outro na Colômbia. E você vende os produtos deles mais Isso. na Colômbia e na Espanha? A maioria das vendas saem da Colômbia, mas desse expert da Colômbia e esse expert da Espanha, sai bastante venda da Espanha, bem equiparado com a Colômbia também. E quais são os 2 nichos? É yoga e o outro é finanças. Tá, vamos lá. Eu vou falar o que acontece conosco e o que acontece lá fora em geral. Eu conheço muita gente lá fora, né? Os nossos lançamentos lá têm a mesma capacidade.
Tá? Então, esse ano, especificamente, a gente começou a faturar um pouco mais no Brasil do que lá fora, porque a gente mudou um pouco a proporção de investimento. Mas até então é 50-50. Tá? E agora, no final do ano, por exemplo, um monte de gente aí está com medo das eleições, eu só vou inverter de novo. Vou botar mais dinheiro lá do que aqui. Né? Tá, a vantagem de você vender fora é essa daí. Mas o que a gente percebe no nosso caso específico? Tá? A gente faz lead mais barata, igual você falou, e a gente converte menos, igual você falou, mas no final uma coisa equilibra a outra. Então a gente consegue botar bastante dinheiro, e aí, igual a gente põe no Brasil, botar pesado e volta bastante dinheiro em ambos. Tá? Então, assim, o fato de converter menos não nos atrapalha, porque a lead é mais barata, uma coisa acaba compensando a outra. Você falou a coisa do crédito, é a maior dificuldade deles lá fora. Tá? Então, no Brasil é muito mais fácil, porque você parcela em 12 vezes no cartão, tem um monte de coisa que você não faz lá fora, é mais difícil, né? Então, você tem que saber qual é a forma de pagamento de cada país e já oferecê-la de cara. Então, lá na Colômbia, por exemplo, tem Effect, tinha Baluto, agora não tem mais, tem PSE, tem algumas formas de pagamento que você tem que entender e usar. Tá? Aí isso vai fazer a diferença. Mas, bicho, escala sem medo, cara. Você tem que entender o seguinte, eles não estão no mesmo nível do nosso mercado, e isso é bom de dois motivos, de dois jeitos. O primeiro é que a gente está mais avançado na hora que a gente vai fazer marketing, então a gente nada de braçada. E o segundo é que tudo isso que a gente faz lá, que já é grande, vai ficar muito maior, porque lá tem 660 milhões de pessoas. São 3 Brasis. Então a gente tem que aprender a vender lá fora mesmo, porque sempre vai vender mais no espanhol. Mas sobre, assim, o processo de lançamento, É igualzinho. tudo igual. É igualzinho. Não tem nada diferente. Ah, legal. Sim, a única coisa que a gente pega lá é que, ao invés de falar, habla. e é o seguinte também, em inglês a gente não usa WhatsApp, né? Mas estou falando isso para espanhol. Mas assim, no espanhol é igualzinho. Grupo de WhatsApp, as coisas todas, é tudo igual. Tudo igual. Obrigado. Oi, meu nome é Michele e a minha pergunta seria sobre produto físico. Eu sou expert, meu marido, não é sócio, a gente lança juntos, e o nosso nicho é da área da saúde. Então apareceu uma oportunidade, né, da gente criar a nossa linha de suplementação, e eu vejo que a Tati tem na dela. Só que eu tenho, assim, daria um podcast inteiro sobre esse tema, né, porque eu tenho para perguntar. Mas eu gostaria de saber os desafios que você teve, que vocês tiveram, né, quando implementaram. Como você optou por fazer fora, né? Gostaria de saber por que fora e não no Brasil, e as dificuldades desse mercado para juntar junto com o nosso produto digital. Tá, é boa pergunta. Deixa eu fazer uma analogia primeiro para vocês poderem entender por que eu falo sobre essa coisa de produto físico, tá? Eu acho que no fundo, vocês todos são plantadores de algodão. Deixa eu explicar o que é isso. É o seguinte, a Revolução Industrial começou o seguinte, porque todo mundo plantava algodão. Tá? E os caras começaram a juntar dinheiro, porque era uma acumulação de capital ali grande, e alguns começaram a falar, cara, vou fazer outra coisa com esse dinheiro. Né? E aí, enquanto estava todo mundo tentando descobrir qual que era o fertilizante melhor, tá tudo, porque o preço do fertilizante aumentou, o preço do lead agora está mais caro, os caras estavam tentando descobrir como fazer máquina a vapor para poder colocar as tecelagens deles, sabe? E aí chegou uma hora que o cara estava na frente de todo mundo e não interessava mais o preço do fertilizante. Tá? Porque ele vendia outras coisas. E o cara chegou num ponto tal que ele já vendia para os outros a máquina de fazer a tecelagem dos outros caras todos. Né? E toda revolução industrial acontece assim, com a acumulação de capital. Você acumula capital e você usa aquele capital excedente em inovação. Né? E é até engraçado chamar suplemento de inovação, né? Porque suplemento é um mercado mais velho do que produto digital. E-commerce é mais velho. Inovar é a gente trazer para o nosso. É isso, tá? Mas é a gente usar no nosso mercado. Mas eu sempre imaginei o seguinte, olha, eu posso ser grande o que for com o produto da Tati, que ele tem uma série de riscos. Se amanhã cai um avião comigo e com a Tati, o que a gente faz com o colegiário? Sabe? Então, existem riscos, assim. Né? Acontecia uma coisa com a Tati, eu ia ficar sem esposa, sem mãe dos meus filhos e sem expert do nosso produto, sabe? Então a gente começou a desenhar um modelo de negócio que não precisasse mais dela desse jeito.
Então, tem uma série de estratégias aí. Por exemplo, o fato da gente ter hoje educadores visuais que gravam criativos, que dão aula, que entregam conteúdo. É por causa disso também, para poder blindar a gente. Agora, o produto físico, ele serve para você aumentar o LTV. É o long time value. Você já gastou com aquele cara. Você já sabe que aquele cara, no nosso caso, você já sabe que o cara tem problema de visão, e o cara simpatiza com a Tati e que ele quer uma solução que não é convencional. O cara já está ali. Ele já está ali, sabe? Procurando por isso. Só que ele, às vezes, ou não teve o dinheiro ou não quis comprar o óleo de águia. Então, quando a gente vai vender o suplemento para o cara, o que está acontecendo eu estou vendendo para o sujeito que já veio. Ele já veio. A gente até brinca, né, eu e Tati, que a gente fala o seguinte, é quando você vai para a praia, e aí acontece o seguinte, você chega na praia e tem um cara que está alugando cadeira. Aí você aluga a cadeira. Aí você senta. Aí vem um cara que está te vendendo o milho verde. Aí você compra o milho verde. Aí você terminou de comprar o milho, vem o cara do queijo coalho. Aí você compra o queijo coalho. Aí passa um pouco, vem o cara e vende camarão. Aí você compra o camarão. Você só queria entrar no mar, cara. Você não queria nem a cadeira quando você foi para a praia. Então, a pessoa, ela vai comprando porque você está oferecendo outras coisas. E se alguém vai oferecer outra solução para aquela pessoa melhorar a visão, vai ser eu. Sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Vai ser você. Então, o grande lance não é se você vai colocar esse suplemento na tua esteira. É quando e como. Tá? Então, vamos lá, o quando e como. A primeira coisa que a gente fez foi procurar alguém que fabricasse. Então, por quê? Eu não ia, Bruno, montar uma fábrica, comprar uma fábrica e botar essa estrutura toda, tal, não ia fazer isso. Então, fui procurar alguém que fabricasse, que tivesse a qualidade que eu acredito que tinha que ter e que pudesse fazer do jeito que a Tati estava indicando. Então, foi a primeira coisa. Aí, achei a fábrica. Aí, essa fábrica fabricava pra gente, fazia tudo. Fabricava, embalava, transportava, entregava na casa do cara. Tudo que eu tinha que fazer era vender. A minha margem de lucro era deste tamanho. Mas eu botei para rodar. Então é o que eu estava falando aqui na pergunta do Cristiano. Quando eu desenhei lá atrás os suplementos, a minha coisa de suplemento não era do jeito que a gente fez. O jeito que a gente fez era o andar mais do que 0 por hora. Então eu vendia com essa fábrica. Tá? Tinha coisa que a gente contratou aqui, tinha coisa que a gente contratou fora do Brasil. Por quê? Você perguntou por quê? Porque não fabricava no Brasil. Simples assim. Se tem no Brasil, é melhor fazer no Brasil. Porque é mais fácil, é mais barato, o frete hoje é mais caro do que o próprio produto. Então, se você puder comprar no Brasil, é melhor. Tá? E aí a gente foi aprendendo o negócio e foi melhorando. Aí a gente começou a fazer a embalagem, aí depois a gente começou a fazer a logística, a ter o nosso próprio centro de distribuição. Próximo passo é comprar um pedaço da fábrica. Sabe? Então, assim... É um desenvolvimento que a gente vai andando cada vez mais. E é lindo quando a gente vende óleos de águia e o order bump e o upsell são produtos físicos. É sensacional isso, porque já está ali, está na mão, o cara já quer e tal, sabe? E agora a gente começou a vender para fora do Brasil. Aí, como é que a gente vendeu fora do Brasil? Eu fui lá e arrumei várias fábricas. Fábrica na Colômbia, fábrica no México, fábrica não sei aonde, que tinha as mesmas qualidades, as mesmas coisas, tal, tarará. Aí o cara vira e fala assim, para você aprovar na Colômbia, você vai levar 1 ano. No mínimo 9 meses. Beleza, então o que a gente vai fazer? Entra com a aprovação e durante esses 9 meses eu mando daqui para lá. A gente tem a nossa própria logística, a gente já sabe fazer isso. Beleza? É mais caro? Eu embuti o preço no preço do suplemento. Tá, você compra um negócio na Amazon, chega no dia seguinte. Você compra um negócio com a gente na Colômbia, chega em 30 dias. Mas a gente está vendendo do mesmo jeito, depois vai melhorando. O lance é que vocês têm que colocar para rodar. Porque o modelo de negócio sempre precisa ser maior. Ele não pode... O grande lance é o seguinte, as pessoas acham que elas são lançadoras. Eu ia dar uma bronca nos meninos, mas eu fiquei com pena que eles são novinhos, que eles falam, nós somos uma agência de lançamento. Bicho, agência de lançamento, cara. Lançamento é um modelo de venda, vocês são uma agência digital. Sabe? Você pode fazer lançamento, você pode fazer perpétuo, você pode vender por telefone, você pode vender com panfleto no sinal, você pode passar um avião e falar, compre aqui. Não interessa, bicho, não é uma agência de lançamento. Sabe? Lançamento é um jeito de vender. Tá? Assim, eu até brinco, o pessoal entra no Empresário Digital e devia ter uma camisetinha, que é entrei lançador, sai empresário digital. Porque não é. Então, assim, o seu modelo de negócio tem que estar todo desenhado. E aí você vai encaixando pedaço por pedaço.
e aí depois você vai ter dono daquilo, você vai desenvolver mais, traz uma pessoa boa de e-commerce, vai fazendo aquilo. Mas para vender, nos primeiros, não precisa nem ter muita margem, é só botar para rodar. E a minha pergunta é um pouco que complementa dela. Hoje nós estamos passando aquilo que vocês passaram lá no começo. A gente quer colocar um suplemento justamente para ter ali mais algo a vender ali para nossa lead. Porque eu sei que a gente atrás a lead que está interessada no nosso curso. E assim, no tratamento, o nosso produto está ligado diretamente à área de fertilidade, saúde da mulher. Então, assim, o suplemento ele faz parte do tratamento. Então, por que não aliar isso e a gente já traga a lead, então por que não vender algo a mais para ela, né? E assim, eu comecei a orçar parceiros para produzir o suplemento, mas uma coisa que assim, eu reparei é que eu não tenho a fábrica. Enquanto eu não tiver a fábrica, eu não tenho o controle do custo, então eu acabo que eu fico na mão um pouco da fábrica ou da farmácia de manipulação ali para fazer o meu suplemento. Quanto que seria, por exemplo, uma porcentagem assim boa, queria que você me passasse assim numa negociação, o que seria uma porcentagem boa? O que você tem de experiência nessa área assim para quem está começando? Percentagem do quê? Do preço, custo versus venda? De negociação, por exemplo, a gente vai fazer lá o suplemento, eles vão tirar o custo do produto. Falar, esse suplemento aqui, por exemplo, ele custou R$30 para a gente produzir. Esse custo é o custo da fábrica. Aí agora a gente vai negociar a porcentagem. Quanto que, se a gente vender, quanto por cento vai ficar para vocês, por exemplo? Se é 30%, 40%. O que seria uma negociação legal, assim, justa para ambos os lados, né? Porque a gente entende também que a fábrica tem o custo e as matérias-primas sobem, mas também a fábrica também sempre vai lucrar, né? Independente de qualquer coisa. A gente não vai comprar o produto dela sem ela tirar o lucro, né? O que seria uma coisa assim mais justa, assim, que ela lucre também, mas que a gente também não seja assim tão explorado assim na venda em relação à negociação? Bom, vamos lá. Primeiro que você não vai comprar a fábrica, a não ser que você fique muito grande. Você não é dono nem do Google, nem do Facebook, você põe dinheiro lá neles para poder fazer o teu negócio. Tá? Então, você sempre vai colocar dinheiro em algum lugar que assim, é capitalismo. Tá? Imagina se você estivesse aqui, não, porque eu só vou lançar o dia que eu tiver minha própria rede social, porque é muito caro fazer anúncio no Google e no Facebook. Então, enquanto eu não tiver a nossa rede social, eu não vou fazer. Quando eu falo da gente comprar a fábrica, por exemplo, é que a gente ficou grande, né? É outra história, assim. A gente está ali num patamar que... de verdade, assim, se eu for pensar de cabeça, é provável que tem. Mas se eu for pensar de cabeça, eu não vou lembrar agora de 10 pessoas que têm empresa maior que a nossa no mercado. E a gente está falando de comprar a fábrica agora. O grande lance que você tem que ver é o seguinte, o produto que vocês vão colocar para vender, você tem que ver por quanto você consegue vender. Porque certamente tem outro suplemento concorrente que vocês indicam hoje, que está no mercado e tal. Né? Então, isso é um primeiro passo, porque não adianta você chegar lá e pensar, eu consigo vender por 500, o mercado não paga 500, você vai botar 500 e não vai conseguir vender. Então, essa é a primeira coisa. E aí, depois que você vai precisar saber, olha, por exemplo, no nosso caso, nosso produto que a gente vende mais, se a gente vende 100, a gente fica com 40, mais ou menos. É o que sobra para a gente. Tá? Então, e depois que a gente gastou com tráfego, fábrica, distribuição, tudo. É o que fica para a gente. Mas se você tiver a opção, você pode escolher o produto pela margem que você consegue colocar. Você não vai conseguir negociar muito com a fábrica. As fábricas têm margens menores do que as nossas. Não adianta você olhar e falar, pô, a fábrica cobrou 40 e eu só consigo vender por 80. Então não é um bom produto. Tá? O que acontece é que você precisa procurar produtos que têm maior margem e às vezes agregar branding. Por exemplo, ver a Desenchave. Desenchave vende chá. Você não tem noção tanto que é barato produzir chá, bicho. E os caras vendem chá de R$800, R$1.000 e tal. Então, se os caras conseguem vender chá daquele preço, eles acharam um negócio bom. Então, o lance procura aquilo que, dentre as coisas que vocês indicam, aquilo que dá uma maior margem.
Porque tem coisas que você não vai conseguir muita mesmo, não. Porque, assim, no nicho de suplemento existe, assim, várias e várias formulações Mas não faz uma formulação meia boca só para ter margem, não. Então, por exemplo, a gente tem uma marca de colágeno. Ela é disparada a melhor do Brasil. Tá? Então, eu não consigo vender pelo preço que o outro carinha vende também. Aí, o que eu preciso fazer? É trabalhar melhor o branding para poder vender. Mas também eu não conseguiria vender pelo dobro do que a galera vende. Tem uma coisa aí. O que vai acontecer com vocês é o seguinte: vocês até podem vender um pouco acima do valor de mercado, porque veio indicado por vocês. Mas muito mais do que isso você não vai conseguir. Obrigado. Né? Olha só, coisas de você estar fazendo o primeiro episódio piloto. Sabe o que aconteceu? Eu não encerrei. Eu desci para trocar de roupa para poder gravar 2 no mesmo dia e não encerrei. Se liga quando você for fazer teu conteúdo. Pode acontecer a mesma coisa com você. Cara, finalizando aqui agora, olha, empresária que está assistindo aí, muito legal. Estou muito feliz porque eu achando que foi muito legal aqui com eles. Eu acho que eu vou conseguir ajudar muita gente. Tomara que o Roda Digital prospere aí por muito tempo, porque eu me sinto muito bem ajudando as pessoas, sabe? Então, ó, você já sabe como é que é, porque você é infoprodutor, empresário, então é aquela coisa. Aí se inscreve, manda mensagem, se liga aqui, marca o sino para você poder saber das coisas todas e tal, para eu poder estar sempre aqui te ajudando, tá bom? Um abraço, fica com Deus.